Fala, povo! Hoje eu e a Cláudia Boeira vamos falar para você um pouquinho sobre capital de giro. O que seria o capital de giro, gente? Para que vocês precisam de um capital de giro? Capital de giro é o que vai assegurar que o negócio de vocês vai continuar funcionando caso vocês tenham 1 ou 2 meses de baixa. No momento que vocês organizarem o seu planejamento financeiro, vocês têm que ter em mente que vocês precisam de um dinheiro para sustentar o seu negócio, um dinheiro para ser o seu salário e um dinheiro que você tem que ter aplicando para que nos meses de baixa você consiga compensar essa falta de renda. Você gira, por exemplo, 5 mil por mês no seu negócio. Você precisa de 2 para sustentar o negócio, sobram 3 que você vai colocar como seu salário, por exemplo. Seu salário não vai ser 3 mil, seu salário vai ser 1.500, os outros 1.500 você vai aplicar no seu caixa para você ter isso. Caso no mês que vem não entre os 5 mil, entre 3.500 você vai compensar com aqueles 1.500 o valor que faltou. O capital de giro vai ser o que vai proporcionar aquela segurança, aquela folga para vocês. O que é o ideal, gente, de capital de giro? Que vocês tenham pelo menos 6 meses das suas despesas da empresa pagas. Ou seja, você tem que ter uma reserva de se o seu custo é 5 mil, você tem que ter pelo menos 6 vezes esses 5 mil guardados para que sua empresa se sustente. Isso eu não estou contando funcionários, outros tipos de despesa. Isso contando um cenário pequeno. É ideal que você tenha sempre, pelo menos, se você não conseguir ter 6 meses, pelo menos 3 meses, gente. Que é exatamente a situação que a gente está vendo hoje do coronavírus. 3 meses de molho para que as coisas voltem a funcionar. Se você tem um capital de giro, por 3 meses você vai ficar relax, pelo menos, que o seu negócio vai continuar funcionando. Pode ser que não deixe de entrar dinheiro, mas que entre menos. E aí você vai ter o capital de giro ali para você conseguir pelo menos pagar suas contas. Esse é um ponto muito importante, às vezes o pessoal não se dá conta, entra o dinheiro, o pessoal vai lá, gasta tudo e não se dá conta que você tem que ter um dinheiro para você girar ali. O capital de giro é um dos pontos mais importantes da sua empresa para que o seu negócio não vá à ruína quando deu um momento de baixa. Agora a Cláudia Boeira vai compartilhar com vocês um pouquinho da experiência dela também. Acompanhem ela. Agora que você já sabe o que é o capital de giro, eu vou te dar uma dica. Você precisa ter uma reserva de emergência e você precisa saber usar o seu capital de giro. Vou te dar um exemplo que, assim como eu, você que é profissional liberal, que trabalha com serviços, e você não sabe o quanto você ganha por mês, né? O quanto entra de receita na sua empresa por mês, porque a gente depende de fechar novos contratos, então a gente não tem um valor fixo que a gente recebe todo mês, mas a gente sabe que a gente tem certas despesas que a gente precisa pagar todo mês. Você já deve ter mapeado aí o quanto a sua empresa gera de despesa mensal, de luz, de internet, de faxineira, de gasolina, de folhas de impressora. Você deve ter mapeado aí o quanto você tem de despesa mensal para manter a sua empresa, certo? E o capital de giro você vai precisar para girar a sua empresa mês a mês. Entrou um contrato aqui, paguei uma despesa ali e assim vai indo, certo? A reserva de emergência é totalmente ao contrário disso. A reserva de emergência é algo que você vai ter guardado para usar numa emergência a longo prazo. Exatamente o que a gente está passando agora na situação do Covid-19 e do coronavírus. A gente vai ficar alguns meses sem trabalhar, talvez sem entrar novos contratos, e aí a gente precisa ter essa reserva de emergência para manter a saúde financeira da nossa empresa, porque eu não vou ter capital de giro supostamente. Então a minha reserva de emergência é que vai me ajudar com isso. E também a reserva de emergência pode ser usada numa situação de doença. A gente nunca para pensar, mas eu sou a única pessoa que trabalho na minha empresa. Então, se eu precisar me ausentar por algum problema de doença e precisar ficar alguns meses aí sem trabalhar, eu preciso ter essa reserva de emergência para fazer a minha empresa continuar pagando o meu próprio salário ou o salário de outras pessoas que trabalham com você e conseguir pagar aí as despesas mensais que vai tendo ao longo desse período em que você não está recebendo receita nenhuma.